A escravidão na Bíblia. Esse é, sem dúvida, um dos temas mais polêmicos e que mais gera debates acalorados. Muita gente se pergunta, como um livro que fala de amor e libertação pode conter leis sobre escravos? Para entender essa questão complexa, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, deixando de lado nossos conceitos do século XXI e mergulhando na realidade do mundo antigo. Vamos analisar juntos, de forma honesta e profunda, o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Quando pensamos em escravidão, a imagem que vem à mente é a da escravidão brutal das Américas, um sistema cruel baseado em raça e sequestro. Mas no Antigo Oriente, o cenário era bem diferente. Em superpotências como a Babilônia e o Egito, a escravidão era uma parte fundamental da estrutura social e econômica. As pessoas se tornavam escravas por dívidas, como prisioneiras de guerra, ou até mesmo por terem nascido de pais escravos. Era uma instituição universal, tão comum quanto, sei lá, ter um emprego hoje em dia. Era nesse mundo, onde a escravidão era a norma, que as leis de Israel foram estabelecidas, e é aqui que a história começa a ficar interessante. Ao contrário de seus vizinhos, a lei mosaica entregue a Moisés não simplesmente aceitou a escravidão como era. Em vez disso, ela a regulamentou de uma forma radical para a época. O objetivo não era criar um sistema de escravidão, mas sim limitar uma prática que já existia, injetando nela uma dose de humanidade e justiça que era inédita. Por exemplo, a lei estabelecia regras claras. Se um hebreu se tornasse servo por causa de uma dívida, ele deveria ser libertado no 7º ano, o chamado ano sabático. Era uma espécie de reset social, garantindo que a pobreza não se tornasse uma sentença perpétua. E as proteções não paravam por aí. A lei de Moisés, registrada em livros como Êxodo e Deuteronômio, era explícita. Maltratar um servo a ponto de causar danos graves ou a morte resultava em punições severas para o Senhor. Um servo que fugia de um mestre cruel e buscava refúgio em Israel não podia ser devolvido. Pense nisso. Em um mundo onde escravos eram vistos como propriedade, a lei israelita os reconhecia como seres humanos com direitos. A lei proibia categoricamente o sequestro de pessoas para vendê-las como escravas, um crime punido com a morte. Isso contrasta diretamente com o tráfico transatlântico, que foi baseado justamente no sequestro em massa. Essa é a grande virada. A lei bíblica diferenciava claramente a servidão por dívidas, que era temporária e protegida, da escravidão perpétua e desumana que conhecemos de outros contextos. A servidão hebraica era mais parecida com um contrato de trabalho de longo prazo para quitar uma dívida do que com a posse de uma pessoa. O servo tinha um caminho claro para a liberdade e era tratado como um membro da comunidade, não como uma coisa. Comparar isso com a escravidão racial é um erro histórico grave. O sistema bíblico visava a reintegração social, não a opressão permanente. Avançando para o Novo Testamento, a discussão muda de foco. Jesus nunca abordou a escravidão diretamente, mas seus ensinamentos sobre amar o próximo como a si mesmo e a dignidade de cada indivíduo criaram uma base ética que, com o tempo, minaria a própria instituição. O apóstolo Paulo é quem lida com o tema de forma mais direta, e é aqui que muita gente se confunde. Em suas cartas, ele instrui servos a obedecerem a seus senhores e senhores a tratarem seus servos com justiça. Isso soa como uma aprovação? Não exatamente. Paulo estava falando para pessoas dentro de uma estrutura social que ele não podia mudar da noite para o dia. A sua estratégia não era uma revolução social violenta, mas uma transformação de dentro para fora. O caso mais emblemático é a carta a Filemão. Onésimo, um escravo fugitivo, se converte ao cristianismo com Paulo. Em vez de esconder Onésimo, Paulo o envia de volta ao seu senhor, Filemão, que também era cristão. Mas ele não o envia de volta como um escravo.
A carta de Paulo é uma obra-prima de persuasão. Ele pede que Filemão receba Onésimo não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Paulo está implodindo a relação senhor-escravo com a dinamite do amor cristão. Ele está dizendo, no reino de Deus, a hierarquia social não tem a palavra final. A fraternidade em Cristo é o que importa. Agora, chegamos à parte mais sombria dessa história. Como um texto que aponta para a libertação foi usado para justificar a crueldade da escravidão moderna. Infelizmente, ao longo da história, pessoas e até mesmo igrejas inteiras distorceram a Bíblia para defender seus interesses econômicos e preconceitos. Eles pegaram versículos fora de contexto, ignoraram as proteções da lei mosaica, ignoraram o espírito da carta a Filemão e transformaram a Bíblia em uma ferramenta de opressão. Fizeram exatamente o oposto do que Paulo pediu, tratando pessoas como propriedade e não como irmãos. É uma mancha trágica na história do cristianismo, um exemplo de como a palavra de Deus pode ser pervertidamente usada para justificar o mal. Então, qual é a ética cristã hoje? A trajetória da revelação bíblica, do Antigo ao Novo Testamento, aponta consistentemente para uma direção, a da dignidade, da liberdade e do valor de cada ser humano, criado à imagem de Deus. O cristianismo autêntico não se alinha com a opressão, mas com a libertação. Cristãos como William Wilberforce, na Inglaterra, lutaram incansavelmente pelo fim do tráfico de escravos, inspirados justamente por sua fé. Eles entenderam que a essência do Evangelho é incompatível com a ideia de que uma pessoa pode ser dona de outra. Analisar a escravidão na Bíblia exige honestidade intelectual e sensibilidade. Não é sobre defender o indefensável, mas sobre entender o contexto histórico e, mais importante, reconhecer a trajetória progressiva da revelação divina que culmina em Cristo. A mensagem central que atravessa as páginas da Bíblia não é a da servidão, mas a da redenção. É a história de um Deus que liberta um povo da escravidão no Egito e que finalmente oferece a libertação definitiva do pecado e da morte para toda a humanidade, nos chamando para vivermos como irmãos e irmãs. Obrigado por me acompanhar nesta análise profunda. Se este vídeo te ajudou a esclarecer esse tema complexo, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também precisa entender melhor esse assunto e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!